parque, depois que eu vim para aqui, modificou como da noite ao dia. Não é nada do que era, porque quando eu vim para aqui, havia aqui no parque um quiosque que tinha uma garrafa muito grande, em que metia muita vista. Havia ali o Castelo dos Mouros, por baixo era a adega, por cima era restaurante. Havia ali os fadinhos do Armandinho, e havia ali assim a pista dos automóveis e o boxe, a luta, ali, enfim. Havia só teatro, só havia o Maria Vitória e o Variedades. O resto, isto aqui era um dancing, ali o ABC era, como já disse, jogo de quino, mas antes disso era jogo de patinagem, e é claro, o resto é o que está, as escolas de tiro, os restaurantes. Ficou muito, não temos aquele ambiente que tínhamos, não é verdade? Rapazes que se gostavam de se divertir a seu modo, e enfim, trabalhadores, mas ao sábado e ao domingo a gente defendia-se bem, a não ser que venha um estrangeiro ou um português que enfim esteja habituado e que goste deste desporto, não se faz quase nada, enfim, vai a gente defendendo-se para a bucha. E sempre houve, na zona em que está hoje o Parque Mayer, quem se divertisse a seu modo e quem ganhasse para a bucha. Antes do terremoto, tudo isto ficava fora de portas. Quintas, hortas e casais espalhados pelo sopé e pela encosta da colina em que fica atualmente a rua da Escola Politécnica. Só em dezembro de 1755 é que esta zona ficou incluída na cidade, mas não perdeu por isso o seu caráter rústico. Uma coisa era a cidade e outra esta zona de hortas, em que pouco a pouco foram surgindo casas e ruelas entremeadas de terras de pão, de pequenos olivais e de vinhedos que atraíam os amadores de água-pé. Em 1748, os registros de óbito já mencionavam a Rua do Salitre, e em 1817 Gomes Freire de Andrade foi preso nessa rua, em que viria a viver Garrete, mas o caráter rústico da região mantinha-se. Júlio César Machado descreveu-a dizendo que, em 1844, o casario acabava na sua casa da Rua do Salitre. Daí em diante, por todos os lados, campos de trigo, campos de cevada, casas, duas únicas fontes de luz, uma na travessa da Horta da Cera, a servir de farol aos Marialvas, e outra na travessa das Vacas, mandada colocar por Henrique Midosi para que os ladrões se fossem abrigar a outra escada. Nos meados do século XIX, havia na zona onde hoje é o Parque Mayer duas velhas que faziam os excelentes rebuçados para a tosse, e quando o criado da casa de Júlio César Machado lá ia, jantava cedo, para ir e vir, antes que se fizesse escuro. Hortas e casais em que as pessoas se divertiam a seu modo, bebendo e petiscando à sombra de árvores e de pérgolas. A tradição que ainda hoje leva tanta gente aos restaurantes do parque vem de longe. De longe vem também outra tradição, a teatral. Foi na zona do parque que ficou o célebre Teatro do Salitre, como foi na zona do parque que surgiram os primeiros divertimentos fixos da cidade, nomeadamente o Circo Price. O Parque Mayer é o que é para todos, acho eu, um recinto de diversões que já há muitos anos está aqui instalado neste sítio, por demais conhecido. É uma concentração, digamos, de uma parte do mundo do espetáculo e é um recinto muito conhecido pelas pessoas do país, quando por aqui quando passam aqui por Lisboa, de uma forma geral se dirigem, quando querem ver espetáculos, se dirigem ao Parque Mayer, sabem onde é. Em relação a esta casa, habituámos a vir aqui não só pelas características que ela de facto tem, mas também devido ao local em que está inserido, o Parque Mayer, a qualidade da comida em relação a esta casa, o ambiente. Particularmente considero-me frequentador aos mais diversos níveis, desde o teatro aos restaurantes, aos bares. Não venho normalmente ao parque, a não ser ao teatro, de vez em quando à revista.
e penso que o facto de vir ao parque se situa num plano muito particular. Quando trabalho e estou muito envolvido no trabalho, acontece que vou normalmente comer a um sítio perto do sítio onde trabalho. Quando venho comer aqui, tenho a sensação sempre que isto se passa a um nível diferente, corresponde a um tempo diferente do tempo de trabalho, quer dizer, de um ritmo frenético, de um ritmo vivo, de um ritmo de preocupações que aqui fujo um bocadinho, quer dizer, aqui tenho sempre a sensação de vir a um tempo que morre, por assim dizer, não é? Depois, sobretudo pelo ambiente, o parque parece-me que é assim uma ilha, no meio de Lisboa é uma ilha.
que era uma quinta. Isto era um jardim, não é? E era do tempo dos Maieiros, isto. Até o Maieiro morava ali onde é o antigo, onde é o Palácio de Espanha. Ali é que era onde eles moravam. Lembro-me deles todos, Vasco Santana, Teresa Gomes, Álvaro de Almeida, enfim, o Carlos Leal e a Maria Matos, enfim, são tantos que a gente agora também não pode ter cabeça para se lembrar deles todos. Não. Uns já falecidos, como Amarante, grandes artistas de teatro, toureiros, mais diversos, todos os artistas têm aqui passado. Uns ainda ficaram, que são os agora os que estão presentes, e há outros já falecidos, como Manuel dos Santos, como tantos que aqui apareceram. Bons bocados bem passados, com diversos, onde vimos aqui cantar o Amarante, o Fado, que foi um grande fadista, e com Hermínia e Beatriz Costa, Carlos Ramos. Passaram aqui tantas coisas e tem tido um passado tão engraçado que seria possível dizer-se, mas tinha que ser muito tempo a dizer-se, não é? Porque são tantas as pessoas que aqui têm passado, tão gravadas essas pessoas ficaram aqui, que não têm em conta as pessoas de nome que aqui têm passado. Artistas conheço muitos, conheci e conheço. Conheci e trabalhei com a Sra. Dona Teresa Tabeira, com o Sr. Róbulos Monteiro, com a Amélia Recolasso, trabalhei com a Beatriz Costa, tudo isto no Teatro Trindade. Conheço, é claro, o Sr. Zé Biana, conheço diversos artistas que frequentam agora os teatros, agora praticamente. Tirei aqui o retrato com o Sr. Francisco José e o Sr. Zé Biana, aqui a este balcão. E o resto, assim como artistas, é claro, passam por mim, enfim, o Sr. Igrejas Caieiro, muito meu amigo, e diversos artistas que eu conheço agora que, enfim, tratam bem, são meus amigos, de que eu gosto de os ver. Artistas antigos conheço pouco, conheço só conheço a Dona Teresa Tabeira, a Dona Amélia Recolasso, que está no Teatro Trindade, e de resto, como artistas antigos, não conheço assim, claro, alguns morreram, não é? Conheço poucos. As três antigas é diferente, é claro. Por acaso eram boas, mais aplaudidas, quando era revista, é claro. Não, havia muita gente que vinha cá dentro para visitar os artistas e as girls, é claro que realmente, naquele tempo, os empresários tinham dado essa ordem para facilitar essa ordem. Mas agora não, agora já mudaram as ideias, temos que cumprir as ordens deles, é claro. Bem, antigamente tinha um pouco mais de emoção do que tem hoje, isso tinha. Até pela convivência de público, outras coisas mais. Hoje está assim um bocadinho mais afastado. No entanto, é Parque Maior sempre.
descansa nem um minuto, a guiar os cenários que descem, que sobem, que se mudam, que tiram, que se substituem, tem que estar os 5 sentidos apurados em cima do serviço e então os nervos é a base principal para isto correr como deve ser. Então, eu comecei a trabalhar no teatro, ganhava 8 vinténs. 8 vinténs, que hoje a maioria da mocidade não sabe o que é. Hoje não, hoje evoluiu tudo, os salários, tudo evoluiu, é claro. Não é só os artistas, a gente também cá está dentro, também somos artistas, embora o público não nos conheça. Dentro do parque, o público torna-se mais comunicativo. O público entra no Parque Mayer com outro ânimo, com outra disposição. Os momentos de muita amargura, outros momentos de alegria, principalmente quando o espetáculo agrada. Já sabemos que pelo menos 4 ou 5 meses a coisa está em sossego. Quando não agrada é que aliado. O imprevisto é de, às vezes, haver um pequeno engano, abrirem as cortinas, a gente ainda andar em cena a correr de um lado para o outro, acabar de armar a cena. A gente acaba a nossa missão, vamos para a oficina um bocado, sabemos já o tempo que demora os quadros a correr. No entanto, houve aqui uma revista, mas Zé faz tudo. Houve aqui uma... Esta tem que me rir sempre. Atuava a artista Maria Teresa Quintas e havia uma cena que era os sinos, uma melodia, uma música melodiosa, que era uma coisa de sonho. E o rapaz que estava ao som distraiu-se, foi lá abaixo ao subterrâneo e distraiu-se. Era tudo aflito a gritar por ele. E em lugar de romper com a música de sinos, não, pareceu um burro a zorrar. Mesmo um burro autêntico, que estava gravado. Isso foi o fim do mundo. Pá. Eu vim para o teatro porque gosto mesmo muito de teatro. E, logicamente, depois, se isto estava ao meu alcance, eu vim. E realmente estava. Pelo menos cá em Portugal. Bem, eu venho para o teatro porque eu acho que é o sítio mais lógico para uma bailarina estar. Quer dizer, comecei na África do Sul e depois venho para Portugal em férias e fiquei a trabalhar. Logicamente, em qualquer profissão, nós desejamos sempre ir mais além. Muito mais em teatro, em que portanto, uma pessoa sofre mais, vive mais intensamente esta profissão ou qualquer outra. Basta estarmos sempre em contato com o público, tudo isso. Portanto, eu desejo realmente ir muito mais além, quer dizer, não desejarei com certeza ser uma primeira figura, mas desejo, dentro daquilo que eu faço, ir muito mais além. Eu vim para o teatro porque gostava de dançar e, aliás, vim porque vim com uma amiga e depois fiquei, gostei muito e ela por acaso não ficou. Bem, em princípio estou satisfeito com a posição porque eu gosto de dançar e sempre foi a minha vida. Simplesmente eu gostava de ir um bocado mais longe, gostava de ter um balé minha. Eu gostava de cantar, gostava de falar, gostava de fazer tudo. Aliás, gosto muito de dançar, mas gostava também de falar e de poder cantar até se fosse possível, gostava de fazer tudo. Mas não é possível. Pois, eu faço uma grande distinção entre uma vedeta e uma primeira figura. Quer dizer, uma primeira figura não pode ser uma vedeta e pode não ser, mas pois uma vedeta para mim será aquela mulher que entra num palco, é uma mulher deslumbrante, cheia de plumas à cabeça, com um sorriso lindo e que entra e que é um sucesso. Ela pode não ser uma boa atriz, mas é uma vedeta. Se me perguntasse a mim o que é que eu desejaria ser, eu gostaria muito de ser uma boa atriz. Quer dizer, não, acho que não tenho nunca essa possibilidade de o ser, mas gostaria de ser uma boa atriz, mas nunca uma vedeta. Eu pretendia mais além, mas não tenho tido a oportunidade. Eu acho que as pessoas são aquilo que são e não é por meios ou por estarem com A mais B ou mais C que poderão vir a ser mais pessoas. Quer dizer, é tudo a bem formação, uma pessoa ser bem formada ou não ser. Se uma pessoa é bem formada, depois continuar a ser bem formada para o resto da vida. Se não é, pois logicamente, as más influências o estragarão. Mas eu também acho que, portanto, aqui no parque e aqui em teatro, haja realmente esse contexto. Encontrei aqui alguém de quem eu gostei muito e fiquei. As meias estão muito caras e todas as pinturas está tudo muito caro e, aliás, a vida está toda muito cara, não é? Não posso dizer ao certo quanto é que gasto. Mas gasto muito dinheiro porque está, de facto, tudo muito caro. Gasto bastante, realmente gasto, pois, quer dizer, gasto para aí por mês uns 500 escudos. Uma fortuna, realmente gasta-se muito, especialmente porque aqui as maquiagens, propositamente para teatro, não se encontra aqui. Então tenho que mandar vir de fora. Não considero muito bem pago. A vida está muito cara, não é? Se não somos mal pagos. Simplesmente eu gostava de ganhar mais. Quer dizer, não podemos queixar porque realmente ganhamos mais do que muitas pessoas. Simplesmente, nós sempre queremos ganhar mais um pouquinho. O guarda-roupa tem uma existência
de 50 anos. Foi seu fundador, meu sogro, que dedicou toda a sua vida ao trabalho de confeccionar fatos para teatro, assim como filmes, que muitos foram também vestidos aqui pela casa. Um trabalho interessante, um trabalho que desperta sempre interesse. Colaborei com ele durante 20 anos e pude apreciar a força, o entusiasmo, a maneira como ele tratava os assuntos de teatro com os empresários, facilitando sempre dentro do possível esse fornecimento com vantagens para não subcarregar muito a vida aos empresários na parte financeira. Bem, nós trabalhamos por indicação de figurinos feitos por figurinistas que nos apresentam aqui o que desejam com os seus figurinos que nós vamos confeccionar. E vulgarmente eles têm a sua ideia, têm o seu desenho e nós confeccionamos. Mas nem sempre temos que consultar livros que temos, como posso mostrar, em que nestes livros nós encontramos todas as épocas e que por aqui conseguimos dar-lhe exatamente o feitio ao fato que interessa à referida época. Gostava de trabalhar a costura, já sabia, não é? Um bocadinho. Então vim para aqui ajudando a Sra. Dona Amélia Pereira, que era, no tempo, a mestra da casa. Depois o senhor vai mandou-me fora, mandou-me a Paris, estive lá uns tempos, então estudando um bocadinho da arte de teatro, vi que eu tinha esta vocação para teatro. Depois, é claro, continuei a ficar, sempre a Dona Amélia morre e eu adotei o lugar dela, já sabe, e aqui estou. Antigamente trabalhava-se com tecidos baratos, muito baratos mesmo. Hoje não, tecidos que vão além de sempre 200, 300, 400, 500 e até às vezes há muito mais, até 1000 escudos cada metro de tecido que se apresenta numa revista e que não dá por isso. Nós não só vestimos o teatro profissional, como vestimos o teatro amador. E então temos constantes pedidos de roupa para várias peças que grupos amadores representam. Possuímos também aqui no guarda-roupa uma secção de fatos de cerimónia. Foi uma secção criada pelo meu falecido sogro, secção essa foi muito feliz porque se conseguem qualquer cliente vir aqui e alugar um fato de cerimónia com bastante facilidade devido à grande quantidade que nós temos e de várias medidas. Há espetáculos que exigem o traje de cerimónia e então alugamos exatamente também muitos para esse efeito, além de alugarmos fatos de cerimónia para casamentos, que é uma grande força de quantidade, pois também temos muitos alugueres de fatos para espetáculos que exigem o traje de cerimónia. Nós temos, de facto, várias épocas em que somos mais procurados para efeito do chamado aluguer avulso. Temos o Carnaval. Temos também uma outra que, num sentido diferente, que é a época do Natal, em que nos procuram para alugar fatos para altos de presépios. Vivia já aqui o parque e, como vivia aqui o parque, apareceu um estabelecimento para este, que hoje onde eu estou, para se alugar, e eu aluguei
e hoje continuo no parque como comerciante e com 2 estabelecimentos, como o senhor sabe, o de baixo e este de cima. Olha, eu tinha 24 anos quando vim para Lisboa. De maneira que estive empregada no Teatro da Trindade 4 anos e depois o senhor Zé Loureiro, que era o empresário, fechou, foi para o Brasil e eu vi-me obrigada a vir para aqui porque precisava trabalhar. Em que estou aqui há 50 anos. Eu estava empregada aqui nas escolas de tiro, não é? Estive 18 anos numa casa, estive 6 anos noutra e depois estive empregada no Alhambra, que era jogo de quino, 3 anos, que pertencia ao senhor... Bom, eu já digo, claro que não me lembro agora de repente, não é? E de maneira que depois tomei esta barraquinha por minha conta, em que estou aqui há 17 anos. Acho que acabando o parque, acaba o teatro, de maneira que era muito bom para todos nós, não é? O parque não tem nada a ver com o teatro. Tem só a ver na medida em que realmente os teatros estão metidos dentro do parque. Ultimamente fala-se que vai desaparecer o Parque Mayer. Também não sei se isso vai acontecer brevemente. Não há informações suficientes acerca disso. Por outro lado, põe-se o problema se realmente, embora o Parque Mayer desapareça, será necessário criar um centro de diversões, quer dizer, em algumas capitais parece que tem dado bom resultado o facto de teatros e cinemas se juntarem, nomeadamente, por exemplo, todos nós falamos na Broadway, não é verdade? O mundo de espetáculo da Broadway. Depois outras pessoas preconizam a disseminação, digamos, das casas de espetáculo, espalhá-las pela cidade. Outras pessoas preferem que estejam concentradas. Eu não tenho elementos suficientes para julgar o que é que convirá mais às pessoas que trabalham nesta atividade, não é? Mas, pelo menos, tem-se verificado com a nossa modesta experiência de que realmente a concentração de casas de espetáculo, neste caso no Parque Mayer, apesar de todas as deficiências deste parque, que é uma coisa obsoleta, uma coisa que está perfeitamente desatualizada, não é? Mas que eu não sei se seria de pura e simplesmente destruir. Fundamentalmente conservá-lo. Conservar não só o local, mas conservar também, e isso é que interessava, sobretudo, conservar o tipo de utilização que o Parque Mayer hoje tem para a cidade. Esse era o aspecto mais importante. É claro que
o Parque Mayer tem que sofrer uns quantos arranjos, sobretudo em relação aos limites, sobretudo a sua definição, ou a definição dos seus contornos, mas de qualquer maneira a utilização mantém-se, a área se calhar virá a ser, para já propõe-se que a área seja até aumentada, o número de casas de espetáculos poderá ser variável, mas de qualquer maneira a lotação global das casas de espetáculos mantém-se ou será aumentada. Portanto, e prepara-se, toda a remodelação foi proposta para que no Parque Mayer existam todas as condições, ou existam as melhores condições para que seja possível até existir um certo tipo de vida espontânea, um certo tipo de ocupação daquilo que nós chamamos de apropriação do espaço, de uma ocupação um bocado à vontade do espaço existente. É uma lenda. Ainda há dias me disseram que os meus netos vão se fazer homens e ainda há de estar o Parque Mayer. Não me digo que não façam um rasgozinho qualquer, como eles apregoam da Rua Rodrigues da Fonseca, aqui para cima para o Jardim Botânico. Mas o diretor do Jardim Botânico já torceu o nariz umas poucas vezes e não vai. Desculpem o termo, estou a dizer torceu o nariz. É claro. Eu julgo que no meu tempo é fácil de não se resolver, porque já tenho uma idade que estou adiantada, que vivo dentro do parque talvez até morrer. Queria ver até se chegava o dia de me levarem daqui do enterro quando tivesse que ser saído daqui, que era o que mais gostava. Parece-me que o Parque Mayer, se tivesse um parque de estacionamento de automóveis que comportasse um número suficiente de carros, no momento em que realmente a cidade não tenha onde aparcar, onde os sinais de proibição ainda por cima estão espalhados de tal forma que as pessoas não têm realmente onde deixar os seus automóveis, onde o metropolitano realmente não chega a todos os pontos onde deveria chegar, onde era necessário que chegasse, onde já não há carreiras de elétricos, onde as carreiras de autocarros terminam a uma hora demencedíssimo, não é? Quer dizer, o mundo do espetáculo ressente-se disso, as pessoas têm muita dificuldade, visto que a maior parte das pessoas agora, ainda por cima, nem dormem em Lisboa, dormem nas chamadas cidades satélites, não é? A pessoa tem muita dificuldade de vir assistir a um espetáculo e chegar a casa há horas, não é? É claro que tem muitas dificuldades, o Parque Mayer é das zonas mais difíceis em relação ao plano da avenida, tem muitíssimas implicações. Em todo caso, estou inteiramente convencido que é viável, dependerá concretamente a sua execução, dependerá da força que a Câmara puder ter para o levar a cabo. Verdadeiramente manter apenas um edifício que é o Capitólio, por ser um edifício com extremo interesse na arquitetura nacional, feito em 1925 pelo mestre Cristina da Silva, reintegrando no projeto primitivo, que hoje está completamente desfeito por adições que fizeram, que o desvirtuam completamente. Esse é o único que se conserva. Os outros, tudo o resto é remodelado, mas de qualquer maneira mantém-se as áreas, mantém-se as atribuições, pretende-se de facto que o Parque Mayer continue a ser o Parque Mayer que todos nós conhecemos na cidade, e até dar-lhe uma vida que ele hoje o Parque Mayer está um bocado morto, está um bocado esmorecido, mas pelo contrário nós pretendemos justamente incrementar a vida do Parque Mayer.